16. Noite de Demon Golds capítulo 136. Deixe-me lhe ensinar como fala clã Nooble na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nooble sublinhado nó sublinhado Lin Jie viu sangue escorrendo no chão, então olhou para Wilde antes de começar a pensar. Por experiência própria, ele tinha certeza de que era sangue e não um molho picante ou alguma outra substância vermelha. E certamente havia bastante, a julgar pela poça crescente. A fonte tinha que ser um grande recipiente de sangue ou algum tipo de animal grande. Então, obviamente, duas perguntas lhe vieram à mente. Primeiro, de que animal era esse sangue? Segundo, por que havia tanto sangue fresco no chão da casa de Wilde? Como uma pessoa normal com uma mente normal, a primeira reação de Lin Jie foi de espanto. Antes de pensar rapidamente, isso poderia ser sangue humano. No entanto, ele rapidamente descartou essa especulação porque Wilde ainda estava natural, relaxado e sincero até agora. Ele até estava conversando entusiasticamente com Lin Jie e definitivamente não agiu como um assassino. Lin Jie, que conhecia o velho Will há algum tempo, também acreditava que o velho não o enganaria. E mesmo que ele estivesse mentindo, o velho Wilde definitivamente agiria de forma peculiar. Mais importante ainda, as palavras do velho Wilde um momento atrás comoveram Lin Jie completamente e o fizeram acreditar que a bela visão que o velho Will tinha era genuína. Deixando que os perdidos encontrem o verdadeiro sentido da vida. Veja como ele é atencioso e esclarecido. Pode-se dizer que o velho Will conseguia apreciar plenamente a essência da canja de galinha de Lin Jie. Enquanto outros clientes ainda esperavam para serem liderados por Lin Jie, o velho Will não só emergiu da névoa do passado, mas também planejou começar a aprender e aplicar o que havia adquirido aos outros. Ele herdou a vontade de Lin Jie e escolheu guiar outras pessoas oprimidas para descobrir um novo significado de vida. Se isso não é amor, então não sei o que é amor. Faça com que eles ouçam seus ensinamentos, uma maneira de pensar de alto nível. Ele não apenas coloca em prática o que aprende, como também entende meu desejo por dinheiro. Não, meu desejo de guiar os clientes calorosamente. Comprometendo-se a ajudar aqueles que foram pegos por essa organização criminosa multinível e levando-os à livraria para tomar canja de galinha e purificar suas almas. Se isso não é compaixão, então não sei o que é compaixão. Esse amor e compaixão eram coisas em que Lin Jie estava disposto a acreditar. Ele finalmente se recompôs e decidiu primeiro descobrir a verdade sobre o assunto. Depois que o velho Will despejou todos esses pensamentos iluminados, ser mal interpretado seria um golpe realmente duro para esse ninho vazio. Além disso, dada a existência e conexão com Bloodfast, esse sangue também pode ser obra deles. Lin Jie permaneceu calmo e colocou uma mão no estojo do violino ao lado dele. Se fosse realmente Bloodfast, então, ele não seria capaz de esperar pela intervenção do velho Will e apenas fazer o máximo para limpar seus corações mundos. Ao ouvir suas palavras, Wilde, que estava em frente a Lin Jie, imediatamente se virou e seguiu a linha de visão de Lin Jie. Sua expressão empalideceu de repente e ele se levantou apressadamente. Ele certamente viu sangue. Sinto muito. Visivelmente chateado, Wilder rapidamente se levantou e foi até lá. Eu só estava arrumado às pressas e não esperava que isso acontecesse. Que vergonha, eu realmente sinto muito que você tenha que ver uma visão tão impura. Eu vou lidar com isso agora mesmo. Só um momento. Wilde se comportou tão naturalmente como se não houvesse nada de estranho e isso fosse algo que ele normalmente fazia. Assim, Lin Jie relaxou e perguntou casualmente, o que houve com o sangue? Wilde sorriu sem jeito e um sentimento de culpa tomou conta dele. Acabou. O chefe Lin deve estar muito descontente. Ele havia seguido o ritual de sacrifício de acordo com o Corpse Devouring Sect, ritos e cerimônias que o próprio chefe Lin havia escrito. Claramente, o que deveria ser um ritual sagrado e elegante havia se tornado tão indecoroso. Wilde tentou se justificar em sua mente. Sou um mago negro que frequentemente mata e massacra. A destruição está no meu sangue e minha falta de proficiência técnica em lidar com essas matérias-primas é áspera nas bordas. Da próxima vez. Definitivamente prestarei mais atenção ao ritual da próxima vez. Era bom quando ninguém via,
Mas ter sua técnica rudimentar exposta na frente do chefe Lin era simplesmente constrangedor. As palavras do chefe Lin estão me castigando por meu descuido. Um implacável mago negro de nível destrutivo aos olhos dos outros, Wilde agora era como um aluno tímido que cometeu um erro no laboratório de ciências. Ele tentou explicar cuidadosamente. Depois de ler seu trabalho, tenho trabalhado duro para experimentar alguns desses rituais, mas... como devo dizer isso? É um pouco difícil. É difícil entender alguns dos significados, e replicá-los é difícil. Então, Wilde deu um sorriso envergonhado enquanto apontava para o sangue no chão. Então ficou assim. Lin Jie ficou atordoado por um momento antes de seus lábios se contraírem. O que? Tentando. O conteúdo escrito em seu livro era principalmente sobre costumes populares chineses e, claro, abordava alguns rituais dos tempos antigos. Por exemplo, os antigos imperadores costumavam ter um ritual em que sacrificavam Tai Lao, vaca, ovelha, porco, aos deuses, enquanto oficiais inferiores sacrificavam Shao Lao, ovelha, porco. E nas antigas crenças taoístas, 3 espécies de veados formavam os 3 animais de sacrifício aos quais as divindades se deliciavam. Havia outros rituais, como erguer o feixe dourado e comemorar os deuses, onde os passos, os objetos de sacrifício e o significado eram todos explicados no livro. E para tornar o livro mais interessante porque as antigas cerimônias de sacrifício chinesas eram sobre comida e cultura, Lin Jie frequentemente acrescentava alguns costumes alimentares e métodos de prepará-los para que o conteúdo do livro não fosse muito chato. Velho Will. Você é realmente um velho curioso. Lin Jie nunca imaginou que Will diria além da simples leitura e tentaria imitar os rituais do livro. Um cavalheiro ocidental bem vestido e refinado, com mangas arregaçadas, brandindo uma faca e matando uma galinha, um pato ou talvez até um porco. Depois sangrando e removendo as entranhas. As imagens não eram bonitas e Lin Jie não ousou imaginar mais. Lin Jie não sabia se riu ou chorava, mas a preocupação em seu coração havia se dissipado um pouco. Não é de se admirar. Como isso não poderia terminar em desastre. O que estava escrito no livro dele eram todos pratos chineses. Até mesmo um chinês sem experiência culinária acharia isso extremamente difícil, muito menos um ocidental como o velho Will. Lin Jie quase conseguia imaginar a cena confusa e miserável atrás da parede divisória. O que posso dizer? Lin Jie suspirou ao notar a expressão estranha do velho Will. Deixe-me lhe ensinar como se faz. Will acenou com as mãos para recusar. O que eu fiz é muito feio e pode te deixar completamente enojado. Tudo bem então. Lin Jie revelou um sorriso aliviado, entendendo o coração de um chefe novato que quer esconder seus fracassos. Eu vou ficar aqui e te dar instruções à distância. Que tal você me dizer em que degrau você está? Noite de Mongols capítulo 137. Ritual de sacrifício. Wilde entrou na sala e examinou seu ritual de sacrifício inacabado. O propósito deste ritual era extrair o sangue do lobo celeste de Eris e rastrear até a fonte usando o poder deste deus maligno, para reconstruir um lobo celeste real que controlasse o espaço e o tempo. Se for bem sucedido, ele terá uma besta onírica de nível destrutivo como espírito familiar. Para este ritual, ele escolheu usar o precante Morpescofin of Eternal Slumber como altar. Com seu poder de ressurreição, ele simplificaria e traria um propósito muito mais forte para este ritual. Esta poderosa ferramenta de feitiçaria pertencente à líder do culto escarlate foi procurada e disputada após sua morte, antes de finalmente cair nas mãos de Wilde. Além disso, as oferendas neste ritual eram um mensageiro do sol de 2 asas com uma coroa vermelha e garras afiadas, um corpo pálido, gordo e de 4 membros, simbolizando os pecados da avareza, incompetência e tolice, bem como um fluido inebriante que poderia causar excitação, paralisia e perda de racionalidade. Wilde, um mago negro bem informado, rapidamente entendeu que as oferendas neste ritual eram um verde enxofre carmesim, um pecador da avareza e também uma poção depravada. Para esse ritual, não foi difícil adquirir as oferendas. No entanto, os passos necessários eram muito mais complicados do que qualquer outra cerimônia que ele havia feito no passado. Atualmente, Wilde estava em sua 3ª tentativa. Para garantir a eficácia do ritual, Wilde fez o máximo para adquirir as melhores oferendas possíveis. Por exemplo, Wilde escolheu o ilustre chefe de uma família nobre de Norzin como sua oferenda ao pecador da avareza.
A verdadeira identidade desse sujeito era, na verdade, a de filho de um plebeu e não tinha nenhuma relação com essa família. Isso mesmo. Ele assumiu uma identidade dentro da família e eventualmente se tornou o patriarca. Naquela época, esta nobre família estava passando por uma crise e confiou seu filho recém-nascido a um servo leal para fugir e tirá-lo do perigo. O servo leal fugiu com o filho mais novo, mas foi descoberto sem querer. Assim, ele entregou o jovem ao seu amigo e sua esposa antes de atrair os perseguidores e eventualmente se sacrificar. O casal havia dado à luz um menino recentemente e, portanto, fingiu ter tido gêmeos, criando os dois juntos. No final, aquela nobre família escapou do desastre e se reergueu, mas infelizmente perdeu todos os seus herdeiros por causa da turbulência. Por isso, eles enviaram pessoas para procurar aquele jovem filho. Um dia, o filho plebeu inadvertidamente ouviu seus pais falando sobre isso e a avareza começou a nublar seu coração. Ele sugeriu a ideia de trocar sua identidade com a do herdeiro da família nobre, mas seus pais não concordaram com isso. Devido à objeção dos pais, o filho plebeu os matou. Depois disso, ele também matou o verdadeiro filho da família nobre e usou uma lembrança para falsificar sua identidade e entrar para a família nobre. Durante todo o processo, sua avareza aumentou. Ao cooperar com magos negros, ele transformou a mãe e as irmãs de sua identidade falsa em suas escravas. Ele também matou qualquer um que pudesse saber a verdade e os tratou cruelmente até que morressem. Eventualmente, ele também conseguiu fazer com que o velho patriarca da família fosse morto, instalando-se como o novo patriarca e assumindo o controle desta nobre família. Uma história tão notável fez dele a oferta perfeita pelo pecado, e agora ele era um cadáver no altar pingando sangue. A maior parte do sangue que escorreu para o chão veio deste homem avarento conhecido como Jeffrey Norton. Wilde se aproximou do altar construído a partir do caixão do sono eterno. Indo do salão iluminado para o canto escuro e sombrio, seu rosto sinistro foi envolvido nas sombras, deixando apenas seus olhos verdes e brilhantes de serpente refletindo a luz fria. Seu olhar caiu sobre os membros pálidos e rechonchudos no altar. Com algum desgosto, ele suspirou. Acabei de fazer o estágio de sangria. Os rituais em seu livro são realmente muito difíceis e as descrições usadas são um tanto enigmáticas. Leva um bom tempo para eu digerir e entender tudo isso. Você até tem que me guiar pessoalmente, por causa da minha inépcia. Peço desculpas de verdade por isso. Lin Ji sentou-se mais uma vez e bebeu um pouco de chá. Não fique triste, velho Will. Eu já disse desde o começo que isso só pode lhe dar algumas ideias, afinal o abismo de línguas e culturas é muito vasto. É normal que você não entenda. Cada um tem suas próprias especializações e talvez você precise encontrar alguém adepto dessa área para ajudá-lo. Este livro cruzou dois mundos e era natural que o velho Will não entendesse muitas coisas escritas nele. E havia também a questão da culinária, que exigia alguma habilidade e, além disso, as culinárias eram completamente diferentes. Você está certo. O velho Will soltou um suspiro de alívio. Lin Jie voltou ao assunto em questão. Bloodletting. É bem difícil para um iniciante. Na verdade, eu também não sou muito bom nisso e já sujei o chão todo. Ah! O velho Will riu secamente. Você está brincando comigo. Tudo bem, chega de piadas. Lin Jie diminuiu um pouco o tom e continuou. Você continuará a preparar as oferendas removendo as entranhas. Removendo as entranhas. Sim. Mais tarde, cada víscera diferente tem que ser limpa separadamente. Agora, primeiro use suas mãos. Este passo não pode ser feito com ferramentas. Velho Will, eu sugiro que você use uma luva se você tem medo de se sujar. Use suas mãos para desenterrar todos os órgãos. Lembre-se de retirá-los todos até que estejam limpos. Tudo bem. Vou tentar o meu melhor. Tudo isso? O velho Will estava um pouco hesitante. Ele pode ser um mago negro brutal, mas nunca tinha feito algo tão cruel e perverso antes. O chefe Lin é um pregador de um deus maligno de fato. Ele é capaz de facilmente alcançar o que as outras religiões não conseguem. Sim, tudo isso. Lembre-se de limpar os intestinos outra hora. Também seria melhor enchê-lo com temperos fortes. Afinal, não acho que os deuses gostariam de comer uma oferenda que tem um gosto residual peculiar. Lin Ji sorriu e fez uma piada. Wilde reconheceu, pensado consigo mesmo que as especiarias provavelmente significavam a poção depravada. Depois disso,
Lin Jie ouviu todos os tipos de sons estranhos atrás da parede divisória. Provavelmente é só um som de cozimento. Não tem nada de estranho nisso. Depois de esperar um pouco, Lin Jie recebeu a notícia de que o Yude havia terminado. Sorrindo, ele voltou a dar instruções. Agora que essas entranhas estão prontas para uso, vou lhe ensinar um rito interessante. Corte um pedaço grande de carne sem osso, então use. Lin Jie fez uma pausa no meio da frase. Ele queria dizer Aziz, mas percebeu que o Yude nunca tinha usado Aziz nem sabia o que eram. Assim, ele modificou suas instruções. Use 4 palitos finos de madeira e enfie-os nos 4 cantos da carne. Então, coloque os intestinos dentro e enrole-os formando uma bola. O velho Will pareceu suspirar, hesitando por um momento antes de perguntar cautelosamente, o que esse rito faz? Esse ritual cruel e sanguinário tinha uma barbárie antiga que era peculiar, tortuosa e aterrorizante. Esta cerimônia é para rezar por bênçãos e pode trazer boa sorte e boa vontade de outras pessoas. Lin Jie mudou o ditado original abençoe nossos filhos e netos para que encontrem benfeitores onde quer que eles vão uma mentira branca para proteger Wilde. Depois de explicar, ele riu. É uma cerimônia especial de sacrifício de uma certa região sobre a qual já escrevi no meu livro antes. Não é muito interessante. Wilde não conseguiu evitar estremecer. É essa a benção dos devoradores de cadáveres. Tratar levianamente essas oferendas de uma maneira tão distorcida, como se tudo fosse apenas brinquedos. Interessante, muito interessante mesmo. O mago negro refletiu, sentindo como se tivesse entrado nos portões de um novo mundo. Nota do autor: este é um ritual de sacrifício real no Shaoxing durante o Festival da Primavera, onde eles enrolam intestinos de frango ou pato dentro de carne de porco em pauzinhos. Notite de Mongols capítulo 138. Está cozido. Lin Jie ordenou que o velho e primeiro limpasse as ofertas de sacrifício para que pudessem ser apresentadas como deveriam ser. Infelizmente, devido às circunstâncias de tudo isso, o velho Yu não havia preparado muitos dos itens necessários. Ele não conseguia nem entender parte do vocabulário que era usado, então ele confiou em Lin Jie para traduzi-los de uma forma que permitisse que uma pessoa de Azir entendesse. No entanto, o problema era que a cerimônia atual havia se desviado da original. Lin Jie previu isso como um problema, então ele recomendou o livro ao Wilde desde o começo como um meio de se familiarizar com a cultura antes de aprender a língua. Quem diria que o Wilde mergulharia tão profundamente neste livro, tanto que ele até mesmo praticava os rituais registrados nele. Mas esses costumes locais especiais eram bem fascinantes, assim como uma caixa de chocolates cheia de mistério. Havia tantos costumes e cerimônias misteriosas escondidas em qualquer terra vasta, esperando que as pessoas descobrissem. Era exatamente por isso que Lin Jie amava estudar folclore. Embora Wilde não tenha conseguido entender o significado completo do texto, Lin Jie ainda estava disposto a explicá-lo pacientemente. Quando Lin Jie terminou sua xícara de chá, o velho Will também estava quase terminando sua preparação. Lin Jie de repente deu um tapa na testa, lembrando-se de algo importante. Ele largou o chá e perguntou, velho Will, o sacrifício está cozido? Wilde ficou excepcionalmente animado ao observar as ofertas de sacrifício de formato estranho, encharcadas em poção depravada no caixão do sono eterno. O pecador da avareza teve seus membros e ossos removidos, deixando um pedaço arrumado de carne branca. 4 estacas de madeira foram perfuradas em sua carne e os intestinos cristalizados do Ivern de enxofre carmesim foram girados em torno das estacas, formando uma matriz bastante especial. A poção depravada foi evaporada pelas altas temperaturas dos intestinos de enxofre carmesim do dragão, criando uma névoa que lentamente envolveu o conjunto, tremeluzindo com uma luz fraca como o brilho das estrelas. A polpa branca na parte inferior foi rapidamente cozida pela temperatura residual, causando a formação de rachaduras carbonizadas. Então, o mago negro olhou para uma porção enegrecida da carne e começou a balançar a cabeça. Está cozido, parece estar bem cozido. De repente, Wilde pareceu perceber o significado desse ritual. O topo e o fundo são como os céus e a terra. Com um paralelo similar ao universo, esse ritual é realmente grandioso. Não é de se espantar que tenha a capacidade de aumentar a sorte. Naquele momento, a pedra filosofal que estava em cima do caixão começou a absorver o sangue e energia do dragão de enxofre carmesim, do pecador da avareza e da poção depravada.
A luz vermelho-sangue ficou brilhante e um padrão estranho, como uma porta, formou-se acima do altar. A cerimônia de sacrifício começou como deve ser. Wilde olhou para o corpo de Elis colocado do outro lado do caixão do sono eterno. Sangue de seu corpo havia corrido pelo caixão e se reunido ao redor da pedra filosofal. Esse sangue foi purificado e gradualmente evaporou até se tornar uma névoa vermelha que se erguia e se aglomerava como uma nebulosa em formação, condensando-se gradualmente no que pareciam galhos que lembravam nervos e fibras musculares que brilhavam como relâmpagos. E bem no centro da nebulosa havia um domínio colapsado que parecia um buraco de minhoca. Isso significava que a forma embrionária do lobo do céu havia aparecido. Perfeição. Wilde não conseguiu conter sua excitação. Receber conselhos do chefe Lin tornou esse ritual de ressurreição mais estável e eficaz do que qualquer outro ritual que ele havia feito no passado. Além disso, a adição da poção depravadora enfraqueceria a vontade da criatura ressuscitada, permitindo que o conjurador a controlasse mais facilmente. A energia do verde enxofre carmesim o tornava mais agressivo e explosivo, enquanto a alma do pecador da avareza o tornava sábio e ativo. Cada oferenda de sacrifício lhe dava os aprimoramentos perfeitos para controlabilidade e poder. Maravilhoso. Está tudo bem, desde que esteja cozido. Lin Jie ficou aliviado. Ah, certo, você coletou o sangue que drenou, velho Will? Perguntou Lin Jie. Eu fiz. Wilde assentiu com a cabeça. O sangue coletado foi colocado ao lado dele. Adicione água e sal ao sangue, ferve e congele para que ele se solidifique. Você pode cortá-lo em pedaços para usar como oferendas de sacrifício também. Wilde ficou momentaneamente atordoado antes que seu espanto se transformasse em deleite. Que maneira conveniente de armazenar sangue. Não seria possível realizar rituais de sacrifício de qualquer lugar se ele pudesse ser armazenado assim. Houve muitas ocasiões no passado em que Wilde queria fazer um ritual de sacrifício, mas teve que encontrar materiais no local. Além de serem lentos, tais rituais eram às vezes conduzidos em situações extremamente perigosas e o risco de ser pego era alto. Ah, como ninguém nunca inventou isso antes. Puta merda. Nossa estupidez está nas alturas. Em comparação, os métodos de sacrifício da seita devoradora de cadáveres são uma forma de arte. Meus rituais anteriores eram todos imitações grosseiras. Este é o verdadeiro negócio. Obrigado por toda sua orientação. Wilde estava tremendo de excitação. Eu definitivamente vou espalhar seu trabalho por toda parte. Esta é uma obra-prima perfeita que deve ser aprendida por muitos mais. Esse tipo de bajulação. Ah, o velho Will realmente melhorou muito, pensou Lin Jie. Não há necessidade de fazer cerimônia, não foi nada demais. Lin Jie respondeu com um sorriso. De repente, ele parou por um momento antes de perguntar, você ainda deseja ir ao banquete de sangue? Para ser honesto, parece um pouco perigoso. Que tal isso? Recebi recentemente esta moeda do destino. Um lado representa a boa sorte, enquanto o outro representa a infortúnio. Vamos apontar o caminho certo usando a moeda. Se o resultado não for bom, então não vá. Lin Jie estava realmente se esforçando muito para tentar enganar o velho Will e fazê-lo voltar. Ele tirou a moeda do bolso e olhou para o velho Will. O coração de Wilde batia forte e seus olhos brilhantes se estreitaram. É a lendária moeda do destino. Traço, misturada na escuridão de uma sombra, a assassina das sombras Debra apareceu no local do ritual. Métodos tão cruéis e aterrorizantes para um ritual de sacrifício. Não é de se admirar que o homem de escamas negras e sem rosto seja conhecido como um mago negro cujo nome por si só aterroriza as pessoas, murmurou Debra enquanto desviava o olhar do altar ensanguentado com desgosto. Embora ela frequentemente realizasse assassinatos, interrogatórios e missões de tortura, tal cena ainda a deixava desconfortável. Ela sempre ouviu falar da brutalidade de Wilde, mas nunca imaginou que chegaria a esse nível. Ela silenciosamente se transformou em uma sombra, escondendo todos os vestígios de si mesma até que Wilde arrumou tudo, retornou ao salão e sentou-se em frente ao jovem. Só então ela se fundiu à sombra do copo de vidro de Wilde e liberou veneno discretamente. Voz da perdição é tão potente que nem mesmo um mago negro de nível destrutivo seria capaz de resistir. Ei! Como ele ousa sacrificar a ferramenta que nós cuidadosamente preparamos por tanto tempo? Debra zombou em silêncio e esperou Wilde beber o veneno. Então,
Ela viu o jovem aparentemente comum sorrir enquanto pegava uma moeda. Noite de Mongols capítulo 139. Vidro quebrado. Debra não tinha nome. Ela era uma assassina pura, treinada desde a adoção, e a única ferramenta significativa que ela teve desde seu nascimento foi uma faca útil. Apesar de muitos anos de treinamento brutal e até mesmo de ter seu corpo modificado em uma criatura penumbra que aumentou muito sua habilidade de se esconder, Debra não guardou rancor nem tomou isso como garantido. Ela estava orgulhosa de ser capaz de fornecer sua força para a organização. Ela não era qualificada para saber o nome verdadeiro da organização e só conseguia se lembrar de seu símbolo, uma longa espada envolta em chamas. Debra tinha um amor fervoroso pela organização. Ela sabia o quão poderosa a organização era com seus recursos de longo alcance e como eles constantemente empurravam em direção a um caminho de luz e retidão. Eles tinham muitos inimigos, e fariam inimigos com o resto do mundo. Mas sua causa era absolutamente justa e eles eventualmente alcançariam a vitória. Por essa razão, Debra estava disposta a ser um trampolim insignificante no processo pioneiro de criação deste novo mundo. Esse era o propósito de sua vida. Toda dor e sacrifício eram por uma grande causa, mesmo que isso significasse a morte. Portanto, quando lhe foi dada a tarefa de assassinar Wilde, ela aceitou sem hesitar. Ela até aceitou uma segunda modificação extremamente dolorosa que lhe permitiu se tornar uma verdadeira criatura umbra. Havia uma lacuna muito especial entre a realidade e o sonho, conhecida como o Reino das Sombras, onde criaturas umbra podiam habitar temporariamente. Normalmente, as criaturas umbra não eram agressivas e eram como plâncton, passando o tempo todo pulando pelas sombras, se alimentando, se fundindo e nascendo continuamente. Eles eram discordantes do mundo real e apenas alguns poucos magos conseguiam manipulá-los. No entanto, isso consistia apenas em mudar a forma de sua sombra ou fazer uma criatura umbra deixar as sombras. Entretanto, uma criatura umbra não conseguia deixar o reino das sombras, assim como um peixe não conseguia ficar muito tempo fora d'água sem morrer. Invocar essas criaturas não era de muita utilidade e, com o passar do tempo, as criaturas umbra não interessavam mais a ninguém. Debra era um espécime fracassado do novo experimento da organização envolvendo o Reino das Sombras. O processo envolvia a fusão forçada com uma criatura umbra. Seres como ela eram chamados de insetos das sombras pela organização. O mundo exterior se referia a esses assassinos misteriosos como assassinos das sombras. Ela podia transitar livremente entre a realidade e a sombra, mas tinha que suportar uma dor excruciante e dilacerante cada vez que se fundia ao Reino das Sombras. Muitos insetos sombra enlouqueceram e se mataram por causa disso. Mas tudo vale a pena. Todos que ficarem no caminho da organização devem morrer. Debra sabia que o nome de Eris estava em uma determinada lista. Ele era outra ferramenta diferente dela, mas muito mais útil e mais difícil de controlar. Portanto, os custos de planejamento pela organização eram altos. Eris deveria ter usado o espelho-óvulo mágico para invocar uma besta dos sonhos de classificação suprema que a organização exigia, e ele teria absorvido o culto escarlate, bem como um grande número de organizações de caçadores de pequeno a médio porte se fundindo para se tornar uma ferramenta ainda mais útil para a organização. No entanto, por causa da intervenção de Wilde, Eris morreu e se tornou uma oferta de sacrifício. Além disso, Witchwolf e Scarlet Cult foram destruídos e as forças de caçadores que deveriam ser integradas se tornaram uma nova organização de caçadores. Anos de planejamento meticuloso da organização foram todos por água abaixo. Essa foi a informação que Debra recebeu. Ela deveria remover todos os obstáculos para a organização e, portanto, Wilde tinha que morrer. Voice of Drone dissolveria os pensamentos e a mente de Wilde. No começo, deveria parecer como se formigas estivessem rastejando por todo o seu couro cabeludo antes de rastejarem para o córtex cerebral e o cérebro. A coceira extrema destruiria sua vontade e o faria começar a coçar até rasgar seu couro cabeludo, perfurar seu crânio e finalmente desenterrar seu cérebro já ressecado. Só então ele estaria livre da dor. Era isso que Debra havia imaginado e se deleitava na imaginação das lutas indefesas de seu alvo. Afinal, ela estava a apenas um passo do sucesso. Esse era seu estilo de assassinato. Um golpe limpo sem demora. Wilde entreter uma pessoa comum não estava dentro de seu escopo de consideração, mas tudo o que ela precisava fazer era se esconder e escorregar no veneno quando tivesse a chance. Entretanto, enquanto esperava pacientemente,
Ela de repente viu aquele jovem aparentemente comum tirar uma moeda do bolso e jogá-la com um sorriso. Sim. A moeda giratória congelou no ar por um momento. O fuso gravado em sua face era como uma pupila, e a moeda inteira era como um olho que de repente ganhou vida. Uma sensação indescritível tomou conta da alma de Debra. Como se ela estivesse sendo observada por algo invisível, como se ela estivesse sendo segurada firmemente por uma mão sem forma. Em um instante, ela sentiu uma pressão tremenda e terror absoluto. Correr. Correr. Corre agora. Seus instintos gritavam, incitando-a a deixar aquele lugar, pois um grande perigo estava por vir. No entanto, ela não teve tempo de reagir, nem tinha como reagir. A moeda que momentaneamente congelou no ar desceu, atingindo a borda do copo de vidro de Woody. Provavelmente atingiu um ponto crítico do vidro, pois uma rachadura superficial apareceu e rapidamente se espalhou para o resto do copo. Colidir. O vidro foi instantaneamente quebrado em 1000 pedaços pela moeda e pequenos cacos translúcidos voaram em todas as direções. A água dentro do vidro se espalhou, envolvendo metade da mesa e todos os cacos de vidro sobre ela. Mas, por algum motivo, as sombras desses cacos pareciam vibrar com um leve som de risadinha. Ah, 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 ah. Debra soltou um grito silencioso. A voz da perdição havia deslizado entre o mundo real e o reino das sombras e caído sobre ela. O mundo real não afetaria se ela fosse uma verdadeira criatura umbra. E se ela fosse um ser humanoide completo, a voz da perdição apenas corroeria sua mente e não machucaria o resto dela. Infelizmente, não houve ses. Ela era uma criatura sincrética, afetada tanto pela realidade quanto pela sombra. E por causa de suas características de criatura parte umbra, cada parte de seu corpo era um órgão pensante completo. Uma coceira como formigas rastejando por todo o corpo se espalhou por todo o corpo dela, penetrando pouco a pouco. A dor era pior do que atravessar entre a realidade e o reino das sombras, o que a fez querer se esmagar e se despedaçar. Ela começou a se dissolver, absorvendo-se e regenerando-se, gritando em silêncio enquanto se transformava em um loop. As sombras dispersas não atraíram nenhuma atenção. Debra não tinha como sair daquele lugar. Essa escuridão, desespero e dor a acompanhariam por todo o tempo. Sem fim ou conclusão. Chink, chink, chink. A moeda atingiu o chão, quicando várias vezes e rolando um pouco antes de cair, revelando o lado que não havia sido marcado com o ponto vermelho. Infortúnio. Os lábios de Linji se contraíram enquanto ele olhava para a mesa cheia de cacos de vidro, sem saber como as coisas tinham acabado daquele jeito. O rosto de Will escureceu enquanto ele se levantava abruptamente, observando as sombras dos cacos de vidro como se estivesse imerso em pensamentos. Noite de Demon Golds capítulo 140. Mudando de assunto, Will levantou-se de um salto e olhou para a sombra na mesa, que pareceu ganhar vida por um momento. Pessoas comuns não teriam notado essa mudança minúscula. A sombra pareceu se mover levemente quando as gotas de respingo a atingiram, mas rapidamente desapareceu. E mesmo que entendessem, a maioria das pessoas, incluindo os seres transcendentes, não entenderia o que era. Entretanto, como um mago negro muito engenhoso, Wilde sabia uma coisa ou duas sobre os mistérios mais raros do mundo das sombras. Com seu nível de força atual, havia apenas algumas poucas criaturas transcendentes que poderiam aparecer sob seu nariz sem serem detectadas, mesmo que fossem de nível supremo. Criaturas sombrias eram uma delas. Alguém usou uma criatura das sombras para envenenar este copo de água. Foi uma sorte que o chefe Lin veio visitar hoje, ou eu teria caído nessa. Não, não, não. O chefe Lin deve ter sabido de antemão e veio especialmente para me salvar. No processo, ele até me mostrou a maneira correta de fazer esse ritual de sacrifício e até me lembrou. A gratidão de Wilde para com Linji era incomensurável. Considerando que ele havia sido salvo 2 vezes, o desejo de Wilde de retribuir Linji era ainda maior. Mas então, ele se perguntou. A sombra e o mundo real supostamente são separados. Como uma criatura de sombra pode ser afetada pelo veneno na água? Então ele se lembrou que naquele momento, havia um leve cheiro de sangue vindo daquela sombra. Isso era algo impossível para criaturas de sombras feitas de sombras e não construídas de carne e osso. De onde veio o cheiro de sangue? Isso não faz sentido. Os olhos de Wilde ficaram mais escuros enquanto ele olhava para os cacos de vidro. Isso significa que não se trata de uma criatura sombria sendo controlada,
mas que alguém fez experimentos sintéticos com ela. Como um mago negro bem versado na arte da criacionologia, Wilde sabia o quão perigosa e grosseira essa síntese poderia ser. Não havia consideração pela racionalidade em tal experimento e esperava-se que os produtos resultantes fossem descartáveis com uma vida útil curta. Mas é uma boa ideia, de fato, especialmente para assassinatos. Se essas coisas pudessem ser produzidas em massa, a eficiência seria assustadora. Poderia ser que os assassinatos inexplicáveis de seres transcendentais de alto escalão tenham sido vítimas dessas criaturas sintéticas das sombras. Essa é a verdadeira identidade dos chamados assassinos das sombras. Wilde estava olhando tão intensamente para aqueles fragmentos de vidro quebrados que Linji se sentiu ainda mais envergonhado. Ai! Não é minha culpa que esse acidente tenha acontecido. Ele tinha apenas jogado a moeda e ela simplesmente bateu no vidro. E quem imaginaria que esse vidro seria tão fraco que se quebraria em pedaços assim? A moeda era dura demais, ou o vidro era quebradiço demais. Agora, olha o que você fez. Pensou Linji consigo mesmo. Ele originalmente queria controlar sua força e lançar um infortúnio para aconselhar o velho Will a não ir. No entanto, essa situação inesperada ocorreu. Um infortúnio apareceu, mas atingiu o vidro primeiro, portanto, não pôde ser contado. Além disso, Linji raramente saía. Ele tentou jogar uma moeda para adivinhação em uma visita à casa de um cliente e isso resultou em um vidro quebrado. Essa situação era muito estranha. O velho Will não parece muito satisfeito. Ele não iria me pedir para compensar. Iria. Kof. Ei, velho Will, foi puramente um acidente, coincidência, aleatório. Eu também nunca imaginei que isso aconteceria. Você nunca esperou isso também, certo? Parece que esta moeda é bem precisa. Eu realmente me sinto azarado. Esquece. O resultado desta vez é anulado. Vamos tentar de novo. O envergonhado Linji caminhou até pegar a moeda que tinha rolado para o lado. Enquanto ele tirava a poeira, ele tentou mudar de assunto. A propósito, seu velho amigo Giuseppe encontrou pistas de sua estadia na 52 MD Avenue e está procurando por você. Você ainda vai continuar se escondendo dele? Acredito que ele achará coisas sobre um velho amigo mais interessantes. Pelo menos mais interessantes do que um vidro quebrado. Wilde agora estendeu a mão, revelando uma faca cerimonial que aparecia de suas vestes pretas. A ponta afiada da faca entrou em contato com a água e a sombra na mesa, fazendo com que seus padrões intrincados brilhassem em vermelho enquanto absorvia os traços de veneno dentro da água. Facas cerimoniais eram uma ferramenta de feitiçaria essencial para magos negros, fosse para ritos de sacrifício, ofensas, encantamentos ou qualquer outro tipo de magia. Ele usou a faca cerimonial como meio para analisar a toxina na água e rapidamente entendeu que esse era o pesadelo de todo conjurador, a voz da perdição. Os conjuradores frequentemente usavam éter para aprimorar seu intelecto, e suas mentes eram várias vezes mais ativas e sensíveis do que a maioria dos seres transcendentes. Se tocados pela voz da perdição, os conjuradores quase certamente morreriam, e da forma mais excruciante. Que cruel! Wilde certamente se tornou um espinho no lado de alguém para tal tentativa de assassinato ser lançada contra ele. Ele ficou em silêncio por tanto tempo, e o único estopim possível foram suas ações para guiar Iris, Whitwolf e Scarlet Cult para a ruína. Essa questão era definitivamente mais complicada do que parecia e certamente havia alguém por trás dela. Foi uma pena que o assassino das sombras tenha sido frustrado pela moeda do destino do chefe Lin e tenha sido afetado pela voz da perdição. Aquele assassino provavelmente perdeu o juízo, senão, eu pelo menos conseguiria fazer algumas perguntas. Os olhos de Wilde se estreitaram, como contas verdes escuras refletindo uma luz fria. Ouvindo o que Linji disse, o canto dos lábios de Wilde se curvou em um leve sorriso. Giuseppe. Esse é um nome que eu não ouvi há algum tempo. Eu não estava me escondendo dele. Ele é realmente um velho amigo e nós nos encontrávamos com frequência. É que eu não tenho sido muito livre. Quando eu tiver tempo, terei que fazê-lo pagar por todos esses anos. Infelizmente, o velho Will ainda está chateado com Giuseppe. Mesmo que eu não saiba o que aconteceu entre eles, parece bastante sério que o velho Will tenha permanecido taciturno por tanto tempo. Mas o mais importante. O tópico foi alterado. Linji deu um suspiro de alívio e voltou para seu assento. Olhando ao redor,
Ele encontrou um pano colocado sob a xícara de chá e usou para pegar cuidadosamente os cacos de vidro e os jogou na lata de lixo. Já se passaram tantos anos. E há algumas coisas que são para serem esquecidas. Afinal, o mais importante é ser feliz. Wilde guardou sua faca cerimonial e assentiu. Eu entendo. Você está certo. Não tomarei a iniciativa de procurá-lo enquanto ele não me procurar. Mas se ele estiver vindo, então não posso simplesmente ficar sentado e esperar. O chefe Lin não espera perder um cliente de fato. Afinal, o espírito de Candela que foi invocado naquela época provavelmente era da espada demoníaca de Giuseppe, mas o gatilho provavelmente não foi ele. A Secretariat Tower já descobriu meus rastros e talvez não demore muito para que eu cruze o caminho do meu velho amigo novamente. Lin Ge também entendeu que o mal-entendido entre esses dois velhos amigos não poderia ser resolvido apenas com algumas palavras. Mas tudo estava bem, desde que o tópico fosse mudado. Ele ainda tinha uma dúvida e então perguntou: Ah, certo, o que exatamente você estava fazendo quando você estava na 52 ND Avenue? Antes mesmo de Lin Ge terminar, Wilde deixou escapar animadamente: Vou lhe mostrar os resultados agora mesmo. Você não ficará desapontado. De trás da parede veio um barulho de arrepiar os cabelos, seguido pelo que parecia ser o engasgo e a mordida de um animal selvagem. GRRR. Crunch. Noite de Mongols capítulo 141. Os que GRR. Rosnar. Ao ouvir um som tão feroz vindo de trás da parede, Lin Ge virou a cabeça sutilmente. Então, uma longa cauda espessa apareceu, balançando levemente antes de disparar para trás. Momentos depois, foi substituída por uma cabeça cinza peluda. Tinha duas orelhas eretas, uma língua para fora e olhos azuis claros cheios de desprezo feroz. Sua cauda balançava de um lado para o outro e ele levantava uma pata de vez em quando, aparentemente exalando um desejo intenso de destruir a casa. No entanto, ele tinha um rosto engraçado. Claramente, este era o chamado Skibobo, mas fofo, chefe destruidor e que nunca o deixa ir. Ser um dos três cães de Trenó-Atolos indicava isso. Nota do TL, em chinês, o Malamute do Alasca, o Husky siberiano e o Samoyeda são conhecidos como o trio de cães de Trenó-Atolos por causa de sua natureza tola e amável que os torna cativantes. À primeira vista, esta era de fato uma fera selvagem assustadora. Além disso, tinha quase 1 metro de altura e o dobro do tamanho de um husky comum. Na verdade, parecia mais um lobo feroz. No entanto, o husky siberiano era uma raça primitiva de cachorro com uma linhagem próxima do lobo. Assim, as similaridades entre os dois não eram nenhuma surpresa. Muitos dos lobos mostrados em dramas na televisão eram, na verdade, interpretados por huskies. Apesar de parecerem intimidadores, aqueles olhos carinhosamente bobos revelavam sua natureza pateta. Lin Ge observou esse husky, que era uma raça conhecida por sua capacidade surpreendente de destruir e fazer bagunça. Finalmente, ele se virou para Wilde e perguntou: É isso que você tem na 52 ND Avenue? Wilde assentiu solenemente, sentindo claramente o poder poderoso e concentrado do espaço e do tempo do corpo ágil desse explosiva besta onírica de pelo prateado. Era como um pequeno buraco negro, com um poder tremendo contido dentro. Sem dúvida, este era um verdadeiro lobo celeste. Uma fera onírica capaz de viajar livremente pelo tempo e espaço, rastreando, perseguindo e caçando qualquer criatura pela qual se interesse. Sim. Esse era meu objetivo ao ir para 52 ND Avenue. Wilde estava um tanto orgulhoso de sua criação mais bem-sucedida e melhor até então, embora isso se devesse em grande parte ao método e direção sacrificiais de Lin Ge. Este lobo celeste era de nível verdadeiramente destrutivo, semelhante a ele. Ele não conseguiu atingir o nível destrutivo por completo, pois ainda estava em estágio inicial e não havia desenvolvido totalmente suas habilidades, mas enquanto continuasse a se alimentar da carne e do sangue de seres transcendentes, ele acabaria se tornando a maior ajuda de Wilde. Mas agora, o mais importante era fazer um pacto vinculativo com ele e transformá-lo completamente em seu familiar. Wilde caminhou e agachou-se ao lado do lobo do céu. Colocando uma mão na testa e a outra na parte de trás da cabeça, Wilde usou o éter para reprimir firmemente a pequena luta do lobo do céu. No entanto, o processo foi muito mais tranquilo do que ele imaginava e nenhum perigo previsto ocorreu. Na verdade,
Depois da agitação inicial, esse sujeito entrou em um inexplicável estado de estupidez. É porque o chefe Lin está aqui. Pensou Wilde consigo mesmo ao entender porque o lobo celeste estava nesse estado no momento em que o pacto foi formado. Tremores sutis, olhar rígido, cauda balançando e incapacidade de levantar as garras. Tudo isso representava seu medo. Este predador cruel do reino dos sonhos, que aterrorizaria a maioria dos outros, estava na verdade encolhido de medo ao ver aquele jovem diante dele, como se quisesse fugir naquele exato momento. Wilde estremeceu enquanto acariciava o pescoço do lobo do céu para acalmá-lo. Lin Ji se sentiu à vontade ao ver o velho sorrindo gentilmente enquanto acariciava o cachorro. Ah! Parece que Giuseppe estava enganado. O motivo pelo qual o velho Will ficou na 52 MD Avenue foi para pegar esse cachorro de rua. Seu propósito de se juntar ao Bloodfeast é deixar esses extremistas criminosos encontrarem o verdadeiro significado da vida e levá-los à livraria para comprar canja de galinha. A vida solitária e desamparada desse velho ninho vazio finalmente melhorou. Um animal de estimação e um ideal são como uma segunda juventude. O velho Will deve estar muito feliz. Lin Ji olhou para a moeda em sua mão e hesitou. O velho Will havia encontrado o que queria fazer e finalmente superou a sombra em seu coração, comunicando-se com os outros e persuadindo-os com gentileza. Pará-lo agora seria um duro golpe para a estima do velho Will. Agora que as coisas estão melhorando, não posso simplesmente impedi-lo assim. Enquanto Lin Ji pensava sobre tudo isso, ele viu o Will trazendo os que com alguma dificuldade. O cão mostrou alguma resistência óbvia enquanto choramingava continuamente em uma tentativa de recuar. O velho Will só conseguiu arrastá-lo com força. Espere um minuto. O velho Will pode realmente ir de igual para igual em força com um husky tão grande. Os olhos de Lin Ji se arregalaram enquanto ele observava o velho Will com interesse renovado. Isso realmente não é fácil. Ele certamente é velho, mas robusto. Parece que eu realmente não conheço o velho Will tão bem assim. Não é de se espantar que ele ouse viajar sozinho até a livraria nas primeiras horas da manhã. Ele ainda é muito saudável mesmo. A visão de Lin Ji sobre o velho Will havia sofrido uma grande mudança. Do jeito que ele via, o contato do velho Will com Bloodfeast não era tão ruim assim. Talvez ele pudesse perguntar a Silver se ela tinha alguma maneira de proteger os outros. Wilde pressionou o cachorro no chão e ordenou: Grady, fique. A atenção de Lin Ji foi atraída para o cachorro fofo e ele estendeu a mão para acariciar sua cabeça com curiosidade. Esse é um nome fofo. Wilde assentiu. Ter o pecador da avareza como oferta de sacrifício deu ao lobo do céu uma sede insaciável por sangue. Assim, o nome de Grady, ganância, era o mais adequado. O husky originalmente inquieto ficou em silêncio enquanto Lin Ji acariciava sua cabeça. Seus olhos ficaram completamente opacos e ele se sentou no chão, sem se mover. Ele até mesmo retirou sua língua saliente e continuou a fazer um suave gemido de sua garganta. Este cão é bastante bem comportado, disse Lin Ji. Embora ainda tivesse o temperamento de um husky e tivesse uma aparência assustadora, na verdade era muito mais manso do que Lin Ji havia imaginado. Olhando para aqueles olhos fracos e inocentes, Lin Ji esfregou sua cabeça mais 2 vezes e riu. Ah, esse cachorro é realmente adequado para um animal de estimação. Velho Will, você tem bom gosto. Ah, você realmente sabe fazer piadas, respondeu Will cautelosamente. Só você chamaria um lobo celeste de ranking destrutivo de cachorro de estimação. Com um largo sorriso, Lin Ji estendeu a mão. Apertar as mãos. Grady levantou a pata rigidamente e colocou-a na mão de Lin Ji, então a sacudiu algumas vezes. Então, Lin Ji trocou de mãos. Este lado? Grady não ousou fazer um som. Ele levantou a outra pata e abanou o rabo. Um lobo celeste como ele tinha sido reduzido a um cão de estimação. Os lábios de Wilde se contraíram e ele desviou o olhar, escolhendo ignorar os olhos implorantes de Grady que imploravam por ajuda. Já que o chefe Lin gosta de você, apenas aguente por um tempo. Grady. Noite de Mongols capítulo 142. Matando 3 coelhos com uma cajadada só. Lin Ji brincou com os que adotado do velho Will por um tempo, e pensou que o cão tinha uma natureza muito gentil. Ele também era capaz de executar comandos bem, indicando que ele havia sido treinado anteriormente. Lin Ji suspeitava que Grady tivesse sido criado por outra pessoa, mas algo aconteceu,
fazendo com que ele se tornasse um vira-lata até que o velho Will adotou. Como a extensão do bombardeio na 52nd Avenue foi tão ampla, o proprietário original provavelmente sofreu um infortúnio e não conseguiu mais criar Grady. Embora fosse um husky de tamanho considerável, Grady realmente parecia uma boa combinação para uma pessoa mais velha como o velho Will. Além disso, um cão tão grande definitivamente seria capaz de proteger bem o velho Will. Então, Lindsay olhou de repente para a parede divisória e percebeu que os sons de algo sendo esmagado e rosnado vinham de lá. Aquelas oferendas de sacrifício foram comidas por Grady. Ele deixou escapar. O velho Will, como você pôde colocar carne na frente de um husky? Sim. Wilde sorriu e assentiu. Aqueles foram preparados originalmente para Grady. Lindsay levantou uma sobrancelha. Não havia necessidade de lembrá-lo, já que o velho Will já tinha essa percepção. Mas Lindsay não achou isso tão estranho depois de pensar mais. O velho Will é uma pessoa tão atenciosa. Como ele não se preparou o suficiente antes de adotar Grady? Ele deve ter pesquisado os hábitos de um husky antes de tomar a decisão. Isso é bom. E eu aqui preocupado que você não se daria bem com seu novo animal de estimação. Mas parece que você se preparou o suficiente. Lindsay esfregou a cabeça de Grady novamente antes de retornar ao seu assento. Bloodfeast não é tão simples e você entrará em apenas um aspecto dele. Se você está determinado a ir, seria melhor levar Grady com você. Se necessário, não guarde rancor. Você pode contatar Giuseppe e pedir ajuda a ele. Ele tem investigado Bloodfeast com seu aluno recentemente. Pelo que o velho Will lhe disse, os que o convidaram eram um bando que não fez muita coisa por tanto tempo. Portanto, Wilde provavelmente pensou que Bloodfeast não passava de um evento organizado por uma organização de esquema de pirâmide composta por ociosos. Mas, de acordo com Giuseppe, essa era uma organização criminosa perigosa, e, pela conversa que teve com Claudia anteriormente, o som de gritos e explosões ao fundo realmente indicava que essa era uma situação perigosa. Mostrou que essa organização tinha uma cobertura na superfície como um disfarce para recrutar novos membros. Mas, em seu cerne, era uma organização forte e armada. O velho Will era um linguista. Talvez ele tenha sido convidado para o Bloodfeast por causa de sua identidade profissional, ou talvez a organização precisasse de um especialista que pudesse decifrar códigos ou traduzir outras línguas. Esse era o palpite de Lindsay. Se fosse esse o caso, o perigo não seria tão ruim quanto ele pensava, mas ainda seria bom ser cauteloso. Wilde fez Grady deitar-se ao lado de seus pés, confortando o lobo celeste ao acariciá-lo. Depois de pensar um pouco, seus olhos se iluminaram. Obrigado pelo seu lembrete. Vou tomar cuidado. Ele encontrou o assassino das sombras pouco tempo depois de se juntar ao Bloodfeast. No fundo, ele tinha dois palpites sobre a origem do assassino das sombras. Seu primeiro palpite foi que sua manipulação de Eris fez com que membros do It Wolf e do Scarlet Cult se matassem brutalmente. Isso fez com que as pessoas por trás do Magical Mirror perdessem o controle e, portanto, um assassino das sombras foi despachado para matar Wilde. A segunda possibilidade era que alguém dentro do Bloodfeast tivesse percebido que ele estava fingindo se juntar a um plano secreto para causar a queda do Bloodfeast e tivesse escolhido agir primeiro em vez de depois. Além disso, esses dois palpites também não se contradiziam. Porque era provável que alguém dentro do Bloodfeast estivesse manipulando todo esse incidente por trás das sombras. Após o incidente do espelho mágico do óvulo, o banquete de sangue rapidamente se tornou ativo. Isso reforçou suas suspeitas, mas ainda era apenas um palpite. Mas agora que o chefe Lin havia falado, isso indicava que essa especulação estava correta. O chefe Lin repetidamente lhe disse para não ser imprudente, e que o inimigo poderia ser mais forte do que ele imaginava. Esta poderia não ser a única tentativa de assassinato que ele poderia enfrentar, então Wilde precisava esconder sua identidade ou estar totalmente preparado para um confronto. Como Giuseppe estava investigando o banquete de sangue, isso significava que a torre do rito secreto estava prestando bastante atenção à organização e seria um bom alvo para ser usado. O que o chefe Lin quer dizer é que um desastre vai acontecer. Quando o Bloodfeast for interrompido e seus fiéis forem atraídos, informações devem ser passadas para Secret Rite Tower para que eles lidem com o Bloodfeast. Com tanta confusão acontecendo, talvez eu pudesse tirar vantagem da situação e descobrir quem é a pessoa escondida puxando as cordas.
Pensou Wilde consigo mesmo. Que estratégia sinistra. Matar 3 coelhos com uma cajadada só. É de se esperar do chefe Lin. Wilde admirava profundamente a previsão e a compreensão da situação geral do chefe Lin. Além disso, ele tinha visto completamente através dos pensamentos de Wilde. Seu ódio por Giuseppe tinha realmente ficado fora de proporção e o dono da livraria realmente entendia isso. Até mesmo fazer uso de Giuseppe faria com que Wilde subconscientemente evitasse a ideia. Então o chefe Lin o aconselhou a deixar de lado o rancor. O mago negro respondeu com o máximo respeito. Eu vou ouvir você para trazer grade e ter muito cuidado. Espero conseguir mais clientes, mas mesmo assim, não gostaria de perder um velho amigo como você. Esperei muito tempo para vê-lo vivo mais uma vez, então não me deixe vê-lo morrer novamente, Lin Ji disse solenemente. Wilde ficou emocionado e respondeu imediatamente, definitivamente não. Tudo bem, não precisa ficar tão sério agora. Lin Ji sorriu e pegou sua moeda novamente. Vou virar mais uma vez para ver como será sua sorte desta vez. Lin Ji disse que era para dar sorte, mas ainda pretendia manipular o giro para aumentar a confiança do velho Will. O coração de Wilde já estava entorpecido por tamanha surpresa. A moeda do destino era uma poderosa ferramenta de conjuração, mas mesmo seres de nível supremo não conseguiam ativá-la continuamente de forma tão relaxada. Normalmente, um altar para adorar a deusa do destino tinha que ser preparado junto com orações sinceras para usar a habilidade da moeda. Sua ativação consumiria uma grande quantidade de éter e o conjurador poderia facilmente cair em um estado enfraquecido. Como pode ser simplesmente jogar uma moeda comum? Você poderia ser a verdadeira deusa do destino? Ah, caiu na sorte. Parece que esse empreendimento vai correr bem. Lin Ji olhou para o lado com o ponto vermelho na mão. Os dois trocaram um olhar e sorriram. A atmosfera era harmoniosa e tudo era compreendido sem dizer. Sua Excelência permite uma audiência para você confessar. Um atendente em uma longa túnica branca disse friamente. Obrigado. Vincent rapidamente desenhou um semicírculo no peito, mas o atendente já havia se virado, sem lhe dar atenção. Ele retraiu a mão, envergonhado, e olhou para a capela da igreja do domo à sua frente. Esta era a capela da igreja do domo da 7ª paróquia, bem como a residência do novo 7º apóstolo. Vincent tinha estado aqui apenas alguns dias atrás, mas agora ele havia retornado com a razão de buscar expiação. No passado, o coração de Vincent transbordava de extrema reverência e admiração quando ele contemplava este lugar. Mas agora, ele estava cheio de emoções conflitantes enquanto olhava para a magnífica capela com a escritura do sol ainda dentro de suas vestes de padre. Apenas a fé da lua poderia existir dentro da igreja, enquanto qualquer coisa herética era expulsa e eliminada. No entanto, a escritura do sol ainda estava segura e sã. Com inúmeros pensamentos passando pela mente, Vincent entrou na igreja. Noite de Mongols capítulo 143. Apóstolo da lua negra segurando a escritura do sol no peito e abrigando um coração cheio de dúvidas, Vincent caminhou pela capela silenciosa enquanto o luar refletia através dos painéis de vitrais ao redor em suas vestes sacerdotais. Como era noite, ele ainda estava com uma venda nos olhos para não olhar para a lua. No passado, ele sentia que esse era um ato necessário de reverência para demonstrar a humildade do crente, bem como o preço que ele pagava pela proteção e pelo poder da lua. Mas agora, as dúvidas começaram a crescer. Os seguidores deveriam manter total respeito por seu Deus, mas quando a verdadeira forma de seu Deus não podia ser vista, isso parecia um pouco estranho. Eles acreditavam na lua e gritavam o nome da lua. Mas, eles saberiam se estavam realmente adorando a lua. Vincent suprimiu seus pensamentos sacrílegos que brotavam como ervas daninhas em sua cabeça. Respirando fundo, ele tentou acalmar sua mente e limpar seus pensamentos enquanto caminhava pelo longo corredor até o confessionário onde o 7º apóstolo estava situado. A igreja onde o 7º apóstolo estava localizado era enorme, com altas cúpulas simbolizando a grandeza do divino. Vitrais requintados e magníficas esculturas brancas podiam ser vistas em todos os lugares e havia uma claraboia circular no topo que banhava todos que entravam com o luar. O salão principal ficava no centro de toda a igreja e podia comportar mais de 1000 pessoas. Nos dois lados ficavam os aposentos dos padres. O confessionário do apóstolo que supervisionou na paróquia era inacessível ao povo comum e somente padres podiam entrar neste lugar.
A igreja do Dom era a fé mais praticada em Azir e também onde as pessoas comuns tinham mais contato com seres transcendentes. Mas, na verdade, um apóstolo só receberia seres transcendentes. A igreja do Dom era composta pelo Papa, santas, evangelistas, padres, freiras e clérigos em ordem decrescente de hierarquia. Havia apenas um Papa, escolhido por direito divino. Havia duas santas, representando os lados claro e escuro da lua e eram responsáveis por transmitir a palavra sagrada. 7 apóstolos com títulos de acordo com as fases da lua, cada um tinha seus respectivos poderes: lua nova, lua crescente, lua minguante, lua cheia, lua minguante e lua escura. Vincent estava na paróquia do apóstolo da lua negra. Evangelistas vagavam pela terra, pregando a fé da igreja do Domo em todos os lugares que iam. O escopo de trabalho deles não era muito diferente do dos padres, como se fossem padres de despacho. A razão pela qual os evangelistas eram de uma classificação mais alta que os padres era porque eles eram os lutadores da igreja do Domo e eram, na verdade, padres adeptos ao combate. Comparados aos padres especializados em cura, os evangelistas eram mais favorecidos pelos níveis superiores. Portanto, os padres eram como mercadorias ligeiramente disfuncionais e eram enviados apenas para ensinar a fé às pessoas comuns. Quanto às freiras e clérigos, estes eram apenas seres transcendentes com capacidade ainda menor. Embora seus números fossem grandes, eles eram basicamente ignorados na maior parte do tempo. Vincent colocou a mão na porta de madeira do confessionário, hesitou um pouco antes de empurrá-la para abri-la lentamente. Ranger. O som da porta sendo aberta foi acentuado pelo silêncio do corredor vazio. O confessionário era uma câmara pequena, quase hermética, exceto por uma pequena janela no topo, através da qual o luar prateado e pálido brilhava e iluminava o apóstolo de túnica vermelha, parado bem na frente. A recém-nomeada apóstola da lua negra era uma moça chamada Vanessa. Ela tinha cabelos castanhos longos e lisos, um rosto suave e bonito, e um sorriso que parecia estar cheio de calor constante. Assim como Vincent, ela também estava com os olhos vendados, mas isso não diminuiu o efeito calmante que ela tinha sobre os outros ao seu redor. Este era o poder do apóstolo da lua negra, domínio silencioso. Claro, este era apenas um efeito superficial do derramamento. Quando o poder real fosse realmente ativado, seria uma habilidade de silenciamento abrangente, fazendo com que o éter em uma grande área ficasse dormente e incapaz de ser usado. No campo de batalha, esta era simplesmente uma arma mortal. O anterior apóstolo da Lua Negra infelizmente morreu como um mártir enquanto lutava contra uma invasão de bestas dos sonhos. Assim, as santas e o Papa elegeram um evangelista para se tornar o 7º apóstolo e receber poder. Vincent abaixou a cabeça e entrou. Com a voz trêmula, ele se curvou. Vossa Excelência, eu pequei. Vanessa ainda era nova no cargo e esta era a primeira vez que um padre vinha em busca de perdão e arrependimento. No entanto, isso não era tão incomum. A fé da lua era tão difundida que não era incomum que membros do clero confessassem seus pecados a uma autoridade superior e buscassem perdão. Padre Vincent, como você pecou? Vanessa perguntou com um sorriso gentil. Fale a verdade à lua, arrependa-se sinceramente e melhore os seus caminhos com uma mente alerta. A lua sempre será misericordiosa. Vincent conhecia muito bem essas palavras. Ele frequentemente falava as mesmas palavras aos fiéis muitas vezes. Mas agora, ele achava um tanto estranho estar do lado receptor. Ele se livrou desses pensamentos e se concentrou em sua atuação. O dono da livraria estava certo. Ele não podia mostrar nenhuma hesitação. Como um padre com fé completa na igreja, ele tinha que relatar imediatamente todas essas anomalias com sinceridade para que ninguém pudesse suspeitar que algo estava errado. Vincent seguiu o roteiro que ele havia criado. Eu tenho me sentido muito desconfortável ultimamente. O sorriso no rosto de Vanessa vacilou levemente. Inquieta. Vincent respondeu timidamente, sim, frequentemente me sinto ansioso, irritado e incapaz de meditar. Acho difícil respirar e meu corpo inteiro treme. Também frequentemente ouço vozes e vejo coisas. Espere, o leve sorriso de Vanessa ainda permanecia. Isso não é pecado, pai. Vincent balançou a cabeça. Por favor, me escute. Inicialmente pensei que era porque tenho estado muito ocupado ultimamente, mas é muito mais sério do que eu pensava.
Após descrever seus sintomas em detalhes, ele deixou escapar em pânico. Vossa Excelência, eu vi a lua em minhas alucinações. Eu piquei. Houve uma mudança sutil na expressão de Vanessa e seus olhos ficaram frios brevemente. Mas ela rapidamente retornou à sua imagem amigável e reconfortante enquanto confortava Vincent. Você viu a lua? Tem certeza de que é a lua que você viu? Eu. Eu nunca tinha visto isso antes, mas ouvi descrições sobre isso. Deve ser a lua e estava na água. Vincent então perguntou, Vossa Excelência, o que devo fazer? Não sou piedoso o suficiente. Ainda sorrindo, Vanessa respondeu, não importa. Essa não é a lua de verdade e é só sua imaginação. Você nunca viu a lua antes, certo? Não se preocupe com isso. Tudo o que você precisa é de um bom descanso. Você estava entre aqueles que receberam o Limon Essence há algum tempo. Use mais se estiver se sentindo desconfortável. Tenho certeza de que você já experimentou sua eficácia. Se você sente que não é piedoso o suficiente, deixe que ela o guie para a proteção da lua. Vincent agiu como se tivesse sido convencido com sucesso e continuou falando com Vanessa por mais um tempo antes de ir embora. O sorriso de Vanessa desapareceu quando ela o viu sair. Traga-me os registros de vigilância de Vincent, ela ordenou friamente. O que ele tem feito ultimamente? Um atendente apareceu de repente ao lado e entregou-lhe um pedaço de cera branca. Vincent não percebeu que ele e outros membros do clero que receberam a essência da lua sagrada estavam, na verdade, sendo monitorados em segredo por meio de seus emblemas sagrados. Noite de Mongols capítulo 144. Aterrorizante a reação adversa de Vincent ao Limon Essência porque ele está bastante sintonizado com a lua, então sua inspiração foi elevada e após uso contínuo, fazendo com que ele visse a verdadeira imagem da lua. Isso é realmente normal. Já que ele se apresentou para relatar, é menos provável que ele tenha dúvidas. Mas algo tão grande tem que ser tratado com cautela e garantir que ninguém tenha percebido as anomalias que ele vivenciou. Vanessa murmurou enquanto pegava a vela de cera branca e dispensava o atendente. Com um toque de sua mão esbelta, o pavio da vela foi aceso. Fios de fumaça branca se ergueram sobre a chama bruxuleante, torcendo-se e virando para formar uma cortina de fumaça branca. Sem o conhecimento dos membros de escalão inferior do clero, o emblema sagrado que incorporava uma parte de sua alma não era apenas a melhor ferramenta de feitiçaria, mas também um dispositivo de monitoramento para a hierarquia superior. Uma vez batizado e com o emblema sagrado, ele passaria a ficar sob vigilância, onde cada palavra e ação não escaparia do monitoramento do escalão superior. A vela de cera branca na mão de Vanessa foi feita com o molde usado para fundir o emblema sagrado. Era feita de um material especial e tinha uma ressonância mística com o emblema sagrado. Enquanto a vela estava acesa, Vanessa podia ver tudo o que era vivenciado por aquele monitorado. Apenas da visão do emblema sagrado. Portanto, os emblemas sagrados deveriam ser usados no peito ou segurados na maior parte do tempo. Vanessa entoou o encantamento, e uma cena tênue e oscilante apareceu na cortina de fumaça. Em contraste com a igreja finamente decorada e as massas de adoradores, a visão atual mostrava apenas a mão de um homem descansando sobre um único adorador. A voz gentil de Vincent podia ser ouvida recitando uma oração. Depois, houve cenas de Vincent viajando por um longo caminho empoeirado para visitar a apóstola da Lua Negra, Vanessa, nesta igreja, seguidas por cenas de vários exorcismos. Essas eram todas cenas de atividades diárias que Vincent costumava realizar em sua pequena capela paroquial e não eram de muita utilidade. O coração de Vanessa de repente deu um salto quando a cena mudou para a última mensagem de texto enviada pelo chefe da loja de áudio e vídeo, Colin, solicitando um exorcismo. Então veio uma cena de uma longa jornada antes que o padre Vincent chegasse à loja de audiovisual. Depois de uma noite de meditação e duvidando de seu próprio estado, ele finalmente foi até a livraria para completar a tarefa. Alguns vestígios de uma livraria decadente apareceram naquele momento, mas tudo ainda estava perfeitamente normal. Além disso, esta livraria não poderia ser mais comum. Era apenas uma livraria simples e despretensiosa. Vanessa franziu a testa, então afrouxou as sobrancelhas enquanto pensava consigo mesma, talvez eu esteja pensando demais. É possivelmente apenas uma reação física de Vincent absorvendo muita Limon Essence muito rápido, fazendo sua inspiração transbordar e resultando na situação atual.
Deixá-lo usá-lo mais algumas vezes durante um longo período de tempo deve equilibrar as coisas. Enquanto ela refletia, a cena mudou para o interior da livraria. A primeira coisa que ela viu foi o velho piso de madeira da livraria. Conforme a visão se movia para cima, a cena revelou um balcão com bancos, assim como o dono da livraria sentado atrás do balcão. Vanessa engasgou. Ela piscou várias vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. A pessoa sentada atrás do balcão. Não, não é uma pessoa. Aquele na postura sentada era claramente uma silhueta negra não identificada com o contorno de um humano. Um arrepio percorreu a espinha de Vanessa enquanto ela recuava para trás. Seu coração batia freneticamente e suas têmporas latejavam enquanto ela olhava fixamente para a cena. O que exatamente está acontecendo? Vincent pareceu não sentir nada de errado e foi até aquela sombra escura para começar uma conversa. Em apenas um momento, sua identidade como padre foi revelada e ele foi forçado a interagir com a gárgula de pedra e a se oferecer como um aviso. De fato, esta livraria aparentemente comum parecia mais um ninho de demônios, com objetos de espécies tão poderosos e monstruosos expostos à vista de todos. Vincent podia determinar claramente o que eram essas coisas e gritou de medo. No entanto, ele ainda não conseguia perceber que a coisa mais aterrorizante estava, na verdade, bem na frente dele. O coração de Vanessa estava na boca quando a figura sombria agarrou o pulso de Vincent e se aproximou. Conforme a imagem do ser sombrio se aproximava em seu campo de visão, Vanessa podia ver que essa escuridão era como um abismo sem fim, agitando-se tranquilamente por toda a eternidade. Ela era vagamente capaz de ver milhões de olhos piscando lá dentro, como as estrelas no céu noturno. Havia também tentáculos se contorcendo amontoados, enrolando-se e prontos para sair daquela nave humanoide a qualquer momento. Não, não. Eu vou morrer. Não posso simplesmente ficar sentado aqui e morrer. É preciso resistir. Vanessa gritou em seu coração, convencida de que era algum tipo de feitiço de ilusão enquanto lutava para ativar o domínio silencioso em uma tentativa de congelar todo o éter nos arredores. No entanto, assim que ela ativou seu poder, todos os olhos estavam fixos nela. Tentáculos sem forma, escorregadios e pegajosos, apertaram seus tornozelos e pescoço, fazendo-a se sentir sufocada. O corpo de Vanessa ficou frio e ela ficou rígida, sem ousar se mover. A gárgula de pedra e a semente do desejo no balcão não eram nada em comparação, mas apenas esses dois itens quase mataram Vincent de susto. Na visão, Vincent ainda estava conversando com aquela silhueta humanoide. As palavras que eles trocaram foram distorcidas por uma força invisível e acompanhadas por uma cacofonia estridente de vozes, mas parecia que Vincent tinha ficado visivelmente agitado depois de aprender alguma coisa. Por fim, um livro foi entregue a Vincent. Os olhos de Vanessa foram atraídos para o livro. Mas quando ela estava prestes a dar uma olhada no título, as algemas ao redor de seu corpo desapareceram de repente quando seu poder foi ativado, apagando a vela e imediatamente cortando a visão. O domínio silencioso se expandiu, fazendo com que o éter estimulado nos arredores se acalmasse e tudo ficasse quieto. Apenas a respiração irregular de Vanessa podia ser ouvida. Com o rosto pálido, Vanessa se perguntou: o que foi isso? Uma besta de sonho, monstro ou heresia na forma de um deus maligno? Depois de um longo tempo, a convicção de Vanessa em relação à lua tomou conta mais uma vez. Ela fechou os olhos por um momento para acalmar sua mente vacilante. Não importa o que seja, esse sujeito Vincent certamente deve estar no caminho certo. Ele foi especialmente incumbido de vir aqui me sondar. E esse livro me deixa desconfortável. Tenho que fazer alguma coisa. Um brilho frio passou pelos olhos de Vanessa quando ela chamou o atendente. O atendente ajoelhou-se no chão respeitosamente. Ela estendeu a mão e acariciou o cabelo do atendente com um sorriso tão caloroso e contagiante. Vá, irmã, mate-o e traga meu livro. Certifique-se de que não haja falhas e não deixe nenhum vestígio. Assim como da última vez. O lindo rosto de Vanessa refletiu nos olhos hipnotizados do atendente enquanto ele se abaixava lentamente e beijava o peito do pé de Vanessa. Farei como você deseja. É minha honra e missão de vida servir o bem, disse o atendente com um olhar de fervor arrebatado. Vanessa assentiu e observou o atendente sair. Então, ela foi até a bacia de água no canto do confessionário. Mergulhando os dedos lá dentro, ela desenhou um círculo e,
No meio das ondulações, uma imagem de um homem idoso em luxuosas vestes douradas rezando apareceu. O velho abriu os olhos. Qual é o problema, sétimo apóstolo? Santidade, tem um relato em comum. A fonte deste conteúdo é novelbean.com. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.